Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O primeiro capítulo da Epístola a Tito inaugura mais uma das preciosas cartas pastorais do apóstolo Paulo, direcionada desta vez ao seu fiel cooperador e verdadeiro filho na fé comum, que havia sido deixado na ilha de Creta com uma missão desafiadora. Nesta introdução, Paulo estabelece sua autoridade apostólica e define claramente o propósito da carta: orientar Tito a colocar em ordem o que ainda restava pendente nas igrejas locais e a estabelecer presbíteros em cada cidade. O apóstolo detalha os rigorosos requisitos de caráter, família e maturidade espiritual necessários para os líderes eclesiásticos, contrastando a firmeza doutrinária exigida de um bispo com o comportamento enganador dos falsos mestres e opositores da região, conhecidos por sua insubordinação e falsos ensinamentos, aos quais Tito deveria repreender severamente para que permanecessem sadios na fé. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos Tito 1 do livro de Tito da Bíblia. 1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. 2 Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. 3 No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra, por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. 4 A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A tarefa de Tito em Creta. 5 A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. 6 É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. 7 Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. 8 Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. 9 E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. 10 Pois há muitos insubordinados, que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. 11 É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, e tudo por ganância. 12 Um dos seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. 13 Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. 14 E não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. 15 Para os puros, todas as coisas são puras, mas, para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. 16 Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento.
ordem na igreja, as qualificações da liderança e o confronto com o erro. A carta a Tito abre uma nova perspectiva entre as epístolas pastorais de Paulo. Diferente de Timóteo, que liderava em Éfeso, uma metrópole com uma igreja já estabelecida, Tito foi deixado na ilha de Creta. O ambiente cretense era socialmente caótico, famoso no mundo antigo pela pirataria, pela imoralidade e pela desonestidade. A missão de Tito era hercúlea: organizar igrejas recém-plantadas em um território hostil, estabelecer uma liderança saudável e blindar o povo contra falsos mestres oportunistas. O tema central deste capítulo é: a organização de uma igreja saudável exige o estabelecimento de líderes de caráter irrepreensível e firmes na verdade, capazes tanto de edificar a comunidade quanto de silenciar os que promovem o engano por ganância. Primeiro, a identidade apostólica e a promessa eterna, versículos 1 a 4. O que Paulo está ensinando? Paulo inicia a carta apresentando credenciais profundas. Ele é servo, escravo, de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Ele define o propósito duplo do seu chamado: conduzir os eleitos de Deus à fé e levá-los ao pleno conhecimento da verdade. Paulo faz questão de enfatizar que a verdadeira teologia não é apenas intelectual, mas conduz à piedade, muda o comportamento. Toda essa estrutura espiritual está ancorada na esperança da vida eterna. Para dar segurança a Tito, o apóstolo lembra que essa vida eterna foi prometida antes dos tempos eternos por Deus, que não mente. No momento histórico exato, o Criador manifestou a sua palavra por meio da pregação confiada ao apóstolo. Paulo saúda Tito chamando-o de meu verdadeiro filho em nossa fé comum, desejando-lhe a graça e a paz divinas. A lição espiritual principal. A fé cristã não é uma invenção humana ou um mito cultural. Ela está fundamentada nos decretos eternos e na palavra infalível de um Deus cujo caráter é a verdade absoluta. Aplicações práticas. 1. Conectar conhecimento e vida. Avalie se o seu estudo da Bíblia está produzindo piedade, santidade, amor, honestidade ou apenas orgulho intelectual. A teologia correta sempre gera uma vida correta. 2. Descansar na fidelidade divina. Em dias de incerteza e mentiras sociais, firme sua mente na promessa da vida eterna. Deus não mente, o que ele prometeu vai se cumprir. 3. Valorizar os laços espirituais. Desenvolva relacionamentos de mentoria e paternidade espiritual na igreja, tratando os irmãos mais novos na fé com o carinho que Paulo dedicava a Tito. Compreensão no Antigo Testamento. A afirmação categórica de Paulo de que Deus não pode mentir é uma herança direta da teologia do Antigo Testamento. Em Números 23:19, o texto sagrado declara: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, tendo dito algo, não o fará? Ou, tendo falado, não o cumprirá? Segundo, o perfil e as qualificações dos líderes, versículos 5 a 9. O que Paulo está ensinando? Paulo revela o motivo geográfico e prático da viagem. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade. Versículo 5. Para que as igrejas sobrevivessem à cultura corrompida de Creta, a liderança precisava ser blindada. O apóstolo estabelece uma lista de critérios rígidos para os presbíteros, também chamados de bispos ou encarregados da obra. Na vida familiar, deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, fiel no casamento, e ter filhos crentes que não sejam rebeldes ou dados à libertinagem. O que ele não deve ser: não orgulhoso, não briguento, irascível, não apegado ao vinho, não violento e nem ganancioso por lucro desonesto. O que ele deve ser: hospitaleiro, amigo do bem, sensato, prudente, justo, consagrado, santo e mestre do domínio próprio. O ponto culminante do perfil do líder é a sua relação com a Bíblia. Ele deve apegar-se firmemente à mensagem fiel para ser capaz de fazer duas coisas: encorajar os crentes através da sã doutrina e refutar, desmascarar, os que se opõem a ela. A lição espiritual principal. A autoridade na Igreja de Deus não é conquistada por carisma, status financeiro ou talento natural, mas por um caráter aprovado em casa, na sociedade e na fidelidade às Escrituras. Aplicações práticas. 1. Avaliar lideranças com critério bíblico. Ao escolher pastores, líderes de células ou oficiais na igreja, use o manual de Tito 1 e não os critérios do mundo corporativo, como beleza, riqueza ou oratória agressiva.
2. Cuidar do testemunho doméstico. O ministério de qualquer cristão começa dentro de casa. A forma como tratamos o cônjuge e educamos os filhos valida ou anula o nosso discurso público. 3. Desenvolver o domínio próprio. Busque a maturidade emocional para não explodir em brigas, não se render a vícios e não ser dominado pela ganância financeira. Compreensão no Antigo Testamento. A exigência de que os líderes do povo de Deus possuam qualificações morais rígidas e conheçam a lei reflete o conselho de Jetro a Moisés em Êxodo 18:21, para a escolha dos juízes de Israel. Procure do meio de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem o lucro desonesto. Coloque-os sobre o povo por chefes. 3. O confronto com os charlatães de Creta, versículos 10 a 14. O que Paulo está ensinando? Paulo justifica a necessidade de líderes fortes pintando o quadro alarmante da oposição local. Havia muitos rebeldes, faladores inúteis e enganadores atuando nas igrejas, especialmente vindos do grupo da circuncisão, judaizantes que misturavam a graça com rituais antigos. Paulo é drástico. É necessário que eles sejam silenciados. Esses falsos mestres estavam destruindo famílias inteiras, ensinando heresias com um único objetivo: ganhar dinheiro às custas da fé alheia, ganância. Para descrever o caráter do povo da ilha, Paulo cita Epimênides, um poeta e filósofo cretense do século VI a.C., considerado por eles como um profeta. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. O apóstolo valida o diagnóstico: tal testemunho é verdadeiro. Diante dessa cultura contagiosa, a ordem a Tito é direta: repreenda-os severamente, para que eles deixem de lado lendas, regras humanas e teorias místicas e se tornem saudáveis na fé. A lição espiritual principal. A liderança da igreja tem a obrigação de confrontar o erro de forma clara e firme, impedindo que aproveitadores mercantilizem a fé e destruam os lares. Aplicações práticas. 1. Rejeitar a teologia da ganância. Desconfie imediatamente de pregadores ou canais cujo foco principal seja arrecadar dinheiro ou que condicionem as bênçãos de Deus a trocas financeiras. 2. Cortar conversas inúteis e fofocas. Não dê ouvidos a teorias da conspiração gospel, lendas urbanas sobre a Bíblia ou mandamentos criados por homens que apenas pesam as consciências. 3. Resistir à cultura do ambiente. Não use o comportamento do meio onde você vive. Todo mundo faz, como desculpa para a preguiça, a mentira ou a maldade. Seja diferente. Compreensão no Antigo Testamento. Os falsos mestres que agiam por ganância em Creta operavam da mesma forma que os falsos profetas denunciados pelo profeta Miqueias em Israel. Miqueias 3:11 expõe a corrupção da liderança da época. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro e ainda se apoiam no Senhor. 4. A pureza da consciência versus a hipocrisia dos atos, versículos 15 e 16. O que Paulo está ensinando? Os falsos mestres de Creta viviam impondo regras humanas sobre alimentos puros e impuros e rituais de lavagem exterior. Paulo desconstrói esse legalismo com um princípio libertador: para os puros, todas as coisas são puras. Quem tem o coração limpo pelo sangue de Cristo e pelo Espírito Santo não se contamina por tocar ou comer coisas externas. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque a própria mente e a consciência deles estão cauterizadas e corrompidas pelo pecado. O apóstolo encerra o capítulo com uma das denúncias mais contundentes sobre a hipocrisia religiosa de todos os tempos. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Paulo define esses indivíduos de forma cirúrgica. São pessoas detestáveis, desobedientes às Escrituras e completamente desqualificadas para realizar qualquer obra que preste aos olhos de Deus. A lição espiritual principal. A verdadeira pureza é uma questão de coração e consciência transformados e não de rituais externos. A maior heresia não é a teológica teórica, mas a prática de confessar a Deus com os lábios e negá-lo com o estilo de vida. Aplicações práticas. 1. Sincronizar discurso e prática. Examine a sua rotina semanal. As suas atitudes nos negócios, no trânsito, na internet e na intimidade confirmam ou negam a sua declaração de que conhece a Deus. 2. Abandonar o legalismo estéril. Não gaste energia julgando os outros por regras externas de costumes humanos. Foque na pureza do seu coração, das suas intenções e dos seus pensamentos. 3. Buscar a aprovação real.
Fuja da religiosidade de fachada, que busca apenas impressionar a comunidade local enquanto vive uma vida de desobediência oculta. Compreensão no Antigo Testamento. A denúncia de Paulo contra aqueles que confessam a Deus com palavras, mas o negam com a conduta, é a repetição do lamento do Senhor através do profeta Isaías 29:13. Visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a mensagem cristã baseia-se na esperança da vida eterna prometida pelo Deus que não mente, e sua teologia deve necessariamente gerar santidade prática. Segundo, para colocar ordem na igreja, Tito precisava estabelecer líderes irrepreensíveis no lar, equilibrados no caráter e totalmente apegados à fidelidade das Escrituras. Terceiro, a liderança tem o dever de silenciar enganadores que se infiltram nas famílias por ganância, aplicando correções severas contra o contágio de uma cultura mentirosa. Quarto, o legalismo externo é inútil, a verdadeira pureza nasce na consciência. Aqueles que dizem conhecer a Deus, mas vivem na prática do pecado, negam a própria fé que pregam. Reflexão espiritual final. Tito 1 funciona como um espelho de alta resolução para a igreja contemporânea. Paulo nos lembra de que a saúde de uma comunidade de fé não é medida pelo tamanho do seu templo, pelo barulho dos seus eventos ou pela capacidade de arrecadação financeira. A saúde de uma igreja é medida pelo caráter dos seus líderes e pela obediência prática dos seus membros. Em uma sociedade que se assemelha cada vez mais à Creta antiga, onde a mentira é normalizada, a agressividade é aplaudida e o lucro a qualquer custo é o objetivo de vida, o Evangelho nos chama a um contra-ataque de integridade. Que você possa olhar para a sua vida hoje à luz desta carta. Não seja um cristão de aparências, que conhece as canções e os jargões religiosos, mas nega o poder de Deus na hora de fechar um negócio, de tratar a esposa, de educar os filhos ou de usar as redes sociais. Permita que a palavra de Deus limpe a sua consciência. Fique firme na sã doutrina, afaste-se dos mercadores da fé e decida viver de tal maneira que os seus atos diários gritem bem alto a verdade que os seus lábios confessam. Eu conheço a Deus e a minha vida pertence a Ele. Vou te explicar Tito 1 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a ordem na casa de Deus, o estabelecimento de uma liderança saudável com caráter blindado para confrontar o engano religioso e curar uma cultura marcada pela corrupção moral. Primeira parte: o prefácio apostólico e a natureza do Deus que não mente, versículos 1-4. Versos 1-3. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu. Significado: Paulo se apresenta como servo, no grego, doulos, escravo por amor, e apóstolo. Ele define o objetivo do seu trabalho: levar os escolhidos de Deus à fé e ao entendimento da verdade. Essa verdade não é teórica, ela gera transformação prática, piedade, e está ancorada em uma garantia absoluta: a vida eterna prometida por um Deus que, ao contrário dos falsos deuses e dos homens, é incapaz de mentir. Verso 4. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Significado: assim como Timóteo, Tito é um discípulo próximo de Paulo, tratado como um filho verdadeiro. Ele era um líder gentil, grego, de forte personalidade, enviado para resolver missões organizacionais complexas. Ligação com o Antigo Testamento. A declaração de que Deus não mente baseia-se diretamente na teologia clássica da imutabilidade e fidelidade do Senhor no Antigo Testamento. Em Números 23:19, o profeta Balaão declara: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, não o fará? Ou tendo falado, não o confirmará? Ao abrir a carta destacando que Deus cumpre o que promete, Paulo prepara a base para desmascarar a cultura da mentira que dominava a ilha de Creta. Segunda parte: o perfil qualitativo dos líderes da igreja, versículos 5-9. Verso 5, versículo-chave: a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros. Significado: Creta era uma ilha mediterrânea com várias igrejas novas, mas que sofriam com a falta de liderança e organização institucional. A missão de Tito era arrumar a casa, pôr em ordem e ordenar líderes locais qualificados, presbíteros ou anciãos, em cada cidade.
Versos 6 e 8. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, ao contrário, hospitaleiro, amigo do bem, sensato. Significado: Paulo usa os termos presbítero, referindo-se à maturidade, e bispo, referindo-se à função de supervisor, para o mesmo cargo. O critério para escolher um líder não é o seu carisma, sua riqueza ou sua influência social, mas o seu caráter testado em 3 áreas principais. Vida familiar. Deve ser fiel no casamento e criar filhos que respeitem os princípios bíblicos, sem histórico de rebeldia ou libertinagem. 2. Temperamento exterior. Não pode ser arrogante, estourado, briguento, escravo de vícios, apegado ao vinho, truculento, violento ou motivado por ganância financeira. 3. Virtudes práticas. Deve ser generoso ao acolher pessoas, hospitaleiro, amar o que é correto, agir com equilíbrio mental, sensato, ser íntegro, justo, devoto, consagrado e governar os próprios impulsos, domínio próprio. Verso 9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Significado: o líder precisa de competência teológica. Ele deve segurar firmemente a verdade ensinada pelos apóstolos, usando-a como uma ferramenta dupla, uma colher para alimentar e consolar os fiéis, sã doutrina e uma espada para desarmar e corrigir os argumentos dos opositores. Ligação com o Antigo Testamento. Os requisitos morais e familiares exigidos para os bispos e presbíteros espelham as severas exigências de santidade moral e estabilidade familiar aplicadas aos sacerdotes e juízes de Israel no Antigo Testamento, descritas em Levítico 21 e Êxodo 18, 21, onde Jetro aconselha Moisés a escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem o lucro desonesto. Terceira parte. O confronto com a cultura cretense e o legalismo judaico, versículos 10-14. Versos 10-11. Pois há muitos insubordinados, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, por ganância. Significado: havia falsos mestres atacando a igreja, misturando o evangelho com regras do judaísmo, grupo da circuncisão. Eles usavam a religião de forma comercial, vendendo ensinamentos errados de casa em casa, dividindo lares e gerando lucros financeiros para si mesmos. Paulo exige que eles sejam silenciados, ter a boca fechada por meio de refutações bíblicas claras. Versos 12 e 14. Cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Portanto, repreenda-os severamente. Significado: Paulo cita uma frase famosa do filósofo e poeta cretense Epimênides, século VI a.C., para mostrar o diagnóstico moral daquela sociedade. A cultura de Creta era famosa no mundo antigo pela falsidade, agressividade e preguiça. Os novos cristãos convertidos daquela cultura precisavam de uma intervenção pastoral firme, repreensão severa, para que fossem curados em sua fé e parassem de consumir fábulas e regras humanas vazias. Ligação com o Antigo Testamento. O confronto direto de Paulo contra a mentalidade corrompida de uma nação inteira assemelhasse à postura dos antigos profetas hebreus. O profeta Elias, por exemplo, confrontou a hipocrisia e o desvio moral do povo de Israel no Monte Carmelo com palavras duras e urgentes: até quando vocês claudicarão entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. 1 Reis 18, 21. Paulo não aceita o relativismo cultural. A cultura deve se curvar à palavra e não o contrário. Quarta parte. A contaminação da mente e a hipocrisia prática. Versículos 15 e 16. Verso 15. Para os puros, todas as coisas são puras, mas, para os impuros e descrentes, nada é puro. Significado: os falsos mestres criavam listas de alimentos proibidos e regras de pureza externa para parecerem mais santos. Paulo desconstrói isso. O problema não está no alimento ou no mundo exterior, mas no coração humano. Se a mente e a consciência de uma pessoa estão sujas pelo pecado e pela incredulidade, todas as suas ações, rituais e regras continuam contaminados. Verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados. Significado: a definição bíblica de ateísmo prático. Não importa o tamanho da teologia que alguém confessa com os lábios, a verdadeira teologia de uma pessoa é validada pelo seu comportamento.
Quem prega a Bíblia, mas vive na desobediência e na ganância, nega a Deus na prática, tornando-se inútil, desqualificado, para a realização de qualquer obra que preste. Resumo geral. Sobre a organização e a liderança. Uma igreja sem liderança qualificada e sem ordem organizacional está vulnerável a ataques. A maturidade comunitária exige estabelecer pessoas de caráter provado no governo da igreja. 2. O critério divino para a liderança foca na integridade da vida familiar, no controle do temperamento e no apego absoluto ao padrão das Escrituras. Sobre o confronto com o erro cultural. O cristão não deve adotar os vícios, as malandragens ou os defeitos históricos da cultura de sua região, como os cretenses faziam com a mentira e a preguiça. O Evangelho veio para curar e transformar a cultura. 2. Falsos mestres que usam a fé como negócio e promovem regras humanas vazias para dividir famílias devem ser confrontados e silenciados pela verdade. Sobre a verdadeira pureza. A santidade real não consiste em regras externas ou proibições humanas sobre coisas neutras, mas brota de uma mente limpa e de uma consciência purificada pela fé. 2. Falar que conhece a Deus com as palavras enquanto se vive em desobediência moral é uma hipocrisia que anula a utilidade do indivíduo no reino de Deus. Mensagem central. A liderança da igreja deve possuir um caráter familiar e moral irrepreensível, capacitando-a para silenciar enganadores gananciosos, purificar a mente dos fiéis e transformar os maus hábitos da cultura local pela sã doutrina. Aplicação prática hoje. Primeira, avalie os seus líderes pelos critérios certos. Quando for escolher uma igreja para frequentar ou apoiar um ministério, pare de se impressionar apenas com a oratória do pregador, com o tamanho do templo ou com o carisma do líder. Olhe para trás das cortinas. Ele trata bem a esposa? Os filhos são respeitosos? Ele é controlado, manso e honesto com as finanças? Siga líderes cujo caráter combine com o verso 7 e 8. Segunda, não deixe a sua cultura local moldar o seu caráter. Se na sua região, na sua profissão ou na sua família existe o hábito cultural de dar o jeitinho brasileiro, sonegar, mentir para obter vantagens, falar mal dos outros ou ser preguiçoso no trabalho, rompa com isso. O fato de todo mundo fazer não torna a prática correta. Seja sadio na fé e mostre que o Evangelho transformou as suas raízes. Terceira, feche a boca dos faladores inúteis na sua vida. Quando pessoas começarem a trazer fofocas para sua casa, espalhar teorias da conspiração religiosas na internet ou pregar ensinamentos esquisitos que só servem para gerar brigas e dividir a sua família, não dê audiência. Silencie o erro mudando de assunto, confrontando com a Bíblia ou se afastando dessas conversas. Quarta, fuja do cristianismo de fachada. Viva o verso 16 como um alerta severo para sua rotina. Não adianta você carregar a Bíblia, ter adesivo no carro, cantar no louvor ou debater teologia se, na segunda-feira, você grita com as pessoas, engana clientes, assiste pornografia escondido ou guarda rancor no coração. Peça a Deus para que as suas atitudes práticas confirmem o que a sua boca professa. Quinta, foque na limpeza do seu coração e não em regras humanas inventadas. Pare de se preocupar com legalismos bobos do tipo pode ou não pode usar tal roupa, pode ou não pode ouvir tal estilo de música ou comer tal alimento. Preocupe-se com o que Jesus ensinou. Vigie os seus pensamentos, limpe as suas intenções, cultive a pureza na sua mente e mantenha a sua consciência limpa diante de Deus. Quando o interior é puro, a vida exterior se alinha naturalmente. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!